A humanidade há muito tempo apresenta-se adoecida e os sintomas são cada vez mais evidentes. A parte ruim desse adoecimento é que, de tão acostumados, não percebemos os males reais, por acreditar que aos poucos nós temos que ficar debilitados mesmo. Mas isso é uma grande mentira que nos ensinaram por puro desconhecimento da maioria das pessoas. E os poucos que sabem disso optaram por se calar para manter um certo controle sobre os seres adoecidos. Afinal, quanto menos eu me cuido, mais eu me torno dependente daqueles que têm conhecimento. E, consequentemente, eu sou escravizada por hábitos que me fazem consumir cada vez mais aquilo que me adoece, alimentando um ciclo vicioso que só acaba quando eu consigo romper essa bolha. Mas o que realmente nos adoece e aprisiona nesse ciclo sem fim de codependência? São aqueles alimentos que não nutrem o nosso corpo, apenas os preenchem com substâncias nocivas. São aquelas bebidas viciantes que não hidratam, mas geram dependência. São aquelas informações mentirosas e tendenciosas que nos fazem acreditar que o mundo está ficando cada vez pior. São aqueles programas televisivos sem nenhum conteúdo edificante. São músicas com teor degradante, barulhos que nos impedem de pensar, cheiros que nos fazem viciar, as redes sociais que nos desconectam da realidade, esse excesso de remédios e muitas vezes desnecessários para males que seriam curados somente com a ausência do consumo desses itens que eu acabei de falar. Será que isso que eu estou falando é exagero? Será que é uma historinha para nos assustar? Eu te digo, se for para assustar, então, por que será que as pessoas que se libertaram de todos esses vícios, de todas essas amarras, estão vivendo melhor? Porque elas estão saudáveis e em paz. Você já se perguntou o motivo das pessoas que oferecem essas drogas não as consumirem? Já ouviu falar que o traficante de sucesso não usa a própria droga? Pois então. E o que isso tem a ver com enfermagem? Tudo. Pois se as pessoas estão ficando cada vez mais adoecidas, elas precisarão de profissionais que cuidem delas. E quem é o profissional que cuida? O profissional da enfermagem. Mas nós, que somos da área da enfermagem, também estamos adoecendo. E como é que uma pessoa doente pode cuidar com zelo de outra pessoa enferma? Difícil, né? A enfermagem precisa urgentemente ser cuidada. Mas por quem? Nesses 22 anos de profissão, aprendi que o processo de autocuidado é o mais valioso e que nos garante os melhores resultados. E como que eu posso me cuidar sozinha? Você pode se cuidar se conhecendo, olhando para si mesma, entendendo quais são as suas limitações, as suas dores, os seus medos, para que você possa fazer um plano de autocuidado de acordo com a sua necessidade. Não tem como generalizar, pois nós somos únicos, não existe ninguém igual a ninguém. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha muito à ausculta. Sempre tive facilidade em entender as pessoas de quem cuidei, ouvindo-as com total profundidade. Ouvindo seus gestos, os diferentes tons de voz, aquelas palavras ocultas, os atos falhos, os sinais do corpo. E o que me levou de trabalhar como enfermeira em hospital para começar a atender em consultório particular como enfermeira e terapeuta foi exatamente isso. Porém, essa característica que me auxiliou e muito a ser a profissional que eu sou hoje foi alvo de muitas críticas quando eu atuava somente em hospitais, e isso me adoeceu, porque eu não aceitava passar um plantão inteiro apagando fogo de 5 setores concomitantemente. Eu me recusava a correr de um local para o outro apenas resolvendo problemas burocráticos ou administrativos. Tá, eu sei que faz parte da minha função, mas a minha função não se resume só a isso. Eu aprendi com as melhores enfermeiras durante a minha formação que um bom atendimento de enfermagem inicia-se
olhando e ouvindo o paciente. Então, apenas apagar o fogo era insatisfatório para mim. Me deixava desassossegada, me causava uma tremenda angústia, que acabou acarretando numa depressão e graves problemas digestivos. Eu nunca gostei de lidar somente com o imediatismo de uma emergência e realmente eu não tenho nem muita aptidão para isso. Eu desempenho muito melhor o papel daquela enfermeira que dedica o seu tempo a unidades mais calmas, entre aspas, como aquelas unidades com pacientes mais críticos ou até terminais. Eu me sinto mais realizada ao cuidar dos seres humanos nos seus últimos suspiros. Eu gosto de segurar suas mãos, de fazer uma prece, de ficar em silêncio, de abraçar. Eu sou aquela enfermeira que dá o cafezinho escondido, sim. Sou aquela que ajuda a realizar o último desejo. E eu me sentia mais útil no silêncio de uma punção venosa, quase imperceptível, onde era total a minha entrega naquele momento em que ficávamos somente eu e o paciente, sem nenhuma pressão. Era somente a minha dedicação em fazer o que era o melhor para aquela pessoa que eu estava sob os meus cuidados. E entre os intervalos de cuidar do paciente complexo, eu sentia um enorme prazer em administrar a unidade e a equipe, mas em clima de paz e não na tensão exigida normalmente. Eu não estou dizendo aqui que todos devem ser pessoas zen. Eu estou apenas dizendo que esses aspectos também devem ser respeitados, pois eles são úteis em determinados ambientes. Essa característica minha mais calma me fez até ser taxada de uma profissional inábil, por não correr como uma doida e ainda perder muito tempo ouvindo um único paciente e os seus familiares. Mas o engraçado de tudo isso é que quando tinha um paciente debilitado e que ninguém conseguia acessar, eu era chamada por essas pessoas, pelas minhas colegas, para poder conversar com esse paciente. E é claro que para aquele ambiente eu era ineficaz. E eu tiro meu chapéu para as colegas enfermeiras que conseguiam e conseguem até hoje fazer isso. Eu até tentei me encaixar, mas eu adoeci. E é claro que eu fui mandada embora, por não ser boa o suficiente para aquele local. Eu realmente não era boa como as minhas colegas, no que elas eram boas. Uma pessoa como eu, em uma situação de emergência, acaba morrendo antes do paciente ser atendido. Mas esse meu jeito também é benéfico dentro da enfermagem. E saber reconhecer isso é de extrema importância, para não se adoecer, dentro dessa nossa profissão que é exaustiva. Infelizmente, eu demorei um pouco para compreender e acabei tornando o meu atendimento aquém do que eu poderia realizar naquele período, em que eu tentei ser alguém que eu não era. E depois desse tempo de adoecimento, várias colegas que me consideravam, de certa forma, uma enfermeira incompetente no hospital, passaram a me procurar para cuidar delas fora do hospital. E foi assim que eu me conheci melhor e entendi que eu não era uma profissional ruim. Eu apenas estava tentando me encaixar em um padrão que não condizia com a minha personalidade. Eu sou muito boa em auscultar, como eu disse lá no comecinho do vídeo. E a minha maior habilidade é cuidar de pessoas com a alma ferida, e não somente com corpos debilitados. E como hoje eu consigo fazer o meu melhor como enfermeira? Eu consigo fazer o meu melhor porque eu me cuidei desse adoecimento, eu me curei. Então eu saí daquele estado de torpor e adoecimento que me manteve aprisionada lá no início da minha carreira. Como? Ao me reconhecer tal como eu sou, com as minhas limitações, sim, com os meus medos, mas também com as minhas virtudes e competências. E foi assim que eu pude dar o meu melhor, sem medo de ser julgada, e assim eu consegui ajudar várias pessoas sem me aprisionar novamente. Hoje eu sei quem realmente eu sou e o que o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções querem me dizer. Eu sei quando elas me mostram algum adoecimento e sei que está na hora de me cuidar. Sei também que tudo o que me acontece sempre é antecedido por um sinal
ou no meu corpo, ou nas sincronicidades do dia a dia, ou mesmo na conversa do meu inconsciente comigo através dos sonhos ou de alguns sinais ocultos do cotidiano. Eu sei hoje usar melhor esses outros circuitos do meu cérebro, que não só o do medo, o da ansiedade e o do estresse. Posso te dizer que adoecer é muito fácil. Se curar e cuidar de si próprio é o desafio que faz a vida valer a pena de ser vivida. E a enfermagem, que precisa cuidar dos adoecidos, o desafio é bem maior. Pois além de estar bem por si própria, ela precisa estar bem para ajudar o outro. E não só por obrigação profissional, mas pelo amor que nos move na nossa profissão. Então eu desejo saúde e muita luz na vida de todos os profissionais de enfermagem.